Olá alunos, bem-vindos a mais esta videoaula. Hoje estaremos falando sobre a constante de tempo de descarga de um circuito RC. Para isso, vamos analisar o seguinte circuito. Nós temos uma fonte de tensão sendo aplicada diretamente aos terminais de um capacitor que está em paralelo com uma carga R. Se a gente considerar que essa chave esteve fechada por um longo período de tempo, há de se supor então que o capacitor esteja totalmente carregado. Nesse instante que o capacitor está totalmente carregado, a gente vai abrir a chave. Quando essa chave for aberta, o capacitor irá entrar em descarga, ou seja, o capacitor irá aplicar toda a sua tensão no resistor e, portanto, iniciará o processo de descarga. E a ideia aqui é estar levantando a equação que rege esse processo de descarga do capacitor. Então a gente vai considerar que inicialmente, no instante t igual a zero, o capacitor está totalmente carregado com a tensão máxima da fonte VCC. E que após um tempo infinitamente grande, o capacitor vai estar totalmente descarregado com a tensão zero. Bom, a análise parte da equação geral de tensão em um capacitor com uma constante de carga RC. A equação geral da tensão do capacitor é Vc de t é igual a tensão num tempo infinitamente grande mais a tensão no instante inicial zero menos a tensão num tempo infinitamente grande, tudo isso multiplicado por E elevado a menos t sobre tal. Então V de infinito é a tensão num tempo infinitamente grande, ou seja, a tensão no capacitor em um tempo infinitamente grande. V de zero é a tensão inicial no capacitor, a tensão de partida do capacitor, de partida da descarga do capacitor. No tempo t igual a RC, nós temos então o que se chama de constante de tempo do circuito RC. Tal é igual a R vezes C, é um tempo em segundos, e nós já veremos em seguida o seu significado. Substituindo então os valores iniciais e finais da equação, num tempo infinitamente grande, a tensão do capacitor é nula, zero. Então zero. Num tempo inicial V de zero, a tensão é VCC. Então está aqui VCC. Num tempo infinitamente grande, a tensão é zero. Substituindo zero na equação, zero com zero vão sumir, e aí a equação final de descarga do capacitor ficaria Vc de t é igual a VCC e elevado a menos t sobre tal. Muito bem, com essa equação em mãos, a gente pode então simular alguns valores. Se eu aguardar num tempo t igual a zero, ou seja, no instante inicial, substituindo t igual a zero na equação, vou substituir esse t aqui por zero, vai ficar um número elevado a zero, qualquer número elevado a zero é 1, então a tensão no instante inicial zero é a própria tensão VCC, ou a tensão inicial no capacitor. Se a gente aguardar um tempo t igual a tal, que é a constante de tempo do circuito, nós temos aqui, substituindo esse t por tal, vai ficar e elevado a menos tal sobre tal, que vai dar e elevado a menos 1, e isso aqui é VCC é 1 sobre E elevado a menos 1 é 1 sobre E. Fazendo a continha de 1 sobre E, nós temos 0,368 VCC. Ou seja, a tensão no capacitor no instante t igual a tal é 0,368 VCC. Ou seja, se nós aguardarmos um instante de tempo tal, que é a constante de tempo do circuito, o capacitor estará com a tensão em seus terminais de 36,8% da tensão máxima de partida. Ou seja, ele já descarregou aproximadamente 63%. E está só com 37% da tensão em seus terminais. Então esse é o significado da constante de tempo tal na descarga. É o tempo em que o capacitor leva para chegar a 37% do seu valor de partida de descarga máxima. Para
sabermos ou para garantirmos que o capacitor está totalmente descarregado, nós vamos aguardar um tempo de 5 vezes a constante de tempo tal do circuito, substituindo o 5 aqui na fórmula, 5 tal, vai ficar E elevado a menos 5, ou seja, 0,00067 VCC. A tensão está praticamente nula nos terminais aqui do capacitor. Isso aqui chega a ser 0,6% aproximadamente da tensão máxima, ou praticamente nula. Então aqui está o gráfico. Se a gente plotar um gráfico, nós veremos essa curva aqui. Parte com a tensão inicial, tensão máxima, que eu tenho 1 VCC. Se eu aguardar um tempo t igual a tal, uma constante de tempo tal, eu estou aproximadamente a 37% de VCC. E assim, à medida que o tempo vai aumentando, o capacitor vem descarregando, até que lá em 5 tal, nossa tensão é praticamente zero. Então, nós temos um exemplo aqui. Esse exemplo servirá de base para a simulação e para a implementação prática. Será aplicado um degrau para carregar o capacitor e será cortado esse degrau, onde nós iremos observar a descarga do capacitor. Então basicamente seria algo assim: a fonte irá ligar, o capacitor se carrega, no momento que ele estiver carregado, a gente corta a tensão e o capacitor então inicia o processo de descarga. Então nós iremos analisar qual é a tensão num tempo t igual a tal e depois num tempo t igual a 5 constantes de tempo tal. Os componentes utilizados foram um resistor de 2,17K, já é o valor real medido, e um capacitor de 103,5 nano, também valor real medido. A constante de tempo desse circuito tal igual a RC é o produto do resistor pelo capacitor, e isso nos deu aqui uma constante de tempo de 224,6 microsegundos, ou seja, em 224,6 microsegundos nós já estamos a 37% com a tensão a 37% do valor máximo de carga do capacitor. Se nós aguardarmos 5 tal é um tempo de 1,12 milissegundos, nós já estaremos com o capacitor praticamente descarregado. Só fazendo as continhas, então, num tempo inicial t igual a zero, o pico da tensão no capacitor aqui em cima será de 2 volts, que é a tensão da nossa fonte. E se a gente aguardar então a constante de tempo aqui tal, ou seja, se eu guardar 224 microsegundos, a tensão no meu capacitor será de 0,7 volts aproximadamente, e se nós aguardarmos 5 vezes tal, a tensão é de 13 milivolts aproximadamente. Muito bem, essa foi a fase teórica. Agora nós iremos para a simulação do circuito. Muito bem, nós já estamos aqui no ambiente do LT-Spice. Nós temos aqui a nossa fonte geradora de sinal. Essa fonte irá gerar um pulso, primeiro para armazenar uma determinada carga, uma determinada tensão no capacitor. Em seguida ela irá cortar esse pulso e então, nesse instante, o capacitor irá iniciar o processo de descarga em cima do resistor. Vamos para a simulação. Nós temos aqui então a simulação. Vamos rearranjar o circuito, vou dar um zoom. Vamos pegar somente uma etapa da descarga. Então está aqui, o capacitor parte totalmente carregado com 2 volts e inicia o processo de descarga no momento em que o pulso de entrada é cortado. Nós iremos analisar então esse intervalo de tempo e vamos confirmar os valores aí calculados. Vamos colocar aqui o nosso cursor. Então dá para ver que ele parte aqui com 2 volts.
E se a gente aguardar a constante de tempo de carga de aproximadamente 224 microsegundos, nós estaremos com uma tensão de 0,73 volts aproximadamente. Vamos lá confirmar esse valor. Então 224, nós vamos acompanhar aqui a diferença entre os dois cursores. 200, passou um pouquinho, 224. Então aqui em 224 a tensão está aqui 745 mV ou 0,7 volts, conforme o calculado, 0,736 volts, 0,745 volts. Muito bem, então isso para a gente aguardar uma constante de tempo. Se a gente aguardar as 5 constantes de tempo, a tensão é aproximadamente nula. Em 5 constantes de tempo nós estaremos em 13 mV. 5 constantes de tempo seria o tempo de 1,12 milissegundos. Vamos lá. (1,10). Opa. Vamos lá. 500, 600. 1,12 milissegundos. Nós temos aqui então a tensão de 13 milivolts aproximadamente. Muito bem, essa foi a etapa de simulação. Nós podemos observar aqui a queda de tensão, a descarga do capacitor em uma constante de tempo e no tempo de 5 constantes de tempo do circuito. Agora nós iremos para a fase da prática ou da implementação prática desse circuito. Ok, nós estamos aqui então com o circuito prático já implementado. Nós temos aqui nosso resistor de 1,17K e nosso capacitor de 103 nanofarad. O gerador de sinal, que é o gerador do osciloscópio para PC da Analog Arts, já está conectado com o cabo de alimentação aqui de 5 na cor vermelha, injetando o sinal aqui no nosso resistor, e o nosso capacitor está sendo medido aqui através dessa ponteira. Nós vamos então para o osciloscópio. Aqui está o nosso gerador, ele está ajustado para 200 Hz, 2 volts de pico, duty cycle de 50%, um sinal quadrado. Nós iremos então verificar as formas de onda. Já dá para ver por aqui que nós temos um sinal em amarelo, sinal de entrada, e o sinal em azul, carga e descarga do capacitor. O que nos interessa nesse momento é a descarga do capacitor. Vamos amplificar o sinal. Olha aqui, nós temos então a visualização da descarga do capacitor aqui em azul. O capacitor parte carregado com aproximadamente 2 volts e começa então a sua descarga. Vamos analisar aqui então num tempo t igual a tal de 224 milissegundos, qual seria a tensão no capacitor. Um tempo t igual a tal, a gente consegue observar aqui no cantinho o tempo. Então mais ou menos em 224 aqui, 223, 224, nós temos então uma tensão de aproximadamente, vou colocar o cursor no cruzamento das linhas, 0,7 volts. Vamos conferir. Então está aqui, num tempo t igual a tal, nós temos uma tensão de 0,7 volts aproximadamente. Muito bem, vamos ver então aqui se a gente aguardar as 5 constantes de tempo
total, ou seja, 1,12 milissegundos. Em 1,12 milissegundos, vamos arrumar aqui 1,17, 14, 13, 12. 1,12 milissegundos, a tensão já é praticamente zero. Nós podemos fazer aqui é sumir com o canal 1. Vamos arrumar aqui em 1,12 milissegundos. Vou pegar um sinal mais para cá. 1,12 1,18, 1,17, 1,13, 1,12 milissegundos. A gente está em praticamente zero. Ficou até difícil de observar aqui o sinal. Mas olha ali, 0,27, 0,9, mais ou menos algo aqui entre... aqui está falando 0,01, daria 10 milissegundos, é tão pequeno, já próximo de zero, que fica difícil até de observar aqui no osciloscópio. Nós podemos tentar dar um zoom. Zoom in. Vamos pegar um trechinho aqui. Vamos ajustar uma pausa. Vamos pegar as marcas. E vamos tentar observar aqui. Partindo do instante de carga, 1,12 milissegundos depois, a gente tem uma tensão de aproximadamente, aqui está falando 0,27, 0,18 milissegundos. Bom, muito próximo do que nós havíamos calculado, que era um valor de 13 milissegundos. Ficou tão pequeno que ficou até difícil de visualizar. Bom, gente,